Amados irmãos, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Nós estamos, nessa semana, mês de outubro, nós estamos trabalhando as doutrinas da graça. E nesse mês, de modo especial, no dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante, mais uma data desse aniversário. Eu acabei de falar de modismo, de ideologias, foram colocar o dia do Halloween em qual data? Você acha que é à toa? Em tanta data para escolher, você acha que foi à toa que eles colocaram no dia 31 de outubro? É literalmente, só você enxergar um pouquinho, você vai perceber que é realmente um mundo maligno, jaz no maligno, e que nós precisamos muito da graça do Senhor Jesus para termos firmeza, para testemunharmos que somos de Cristo e que de fato Cristo é a nossa mensagem e que nós estamos aqui para proclamá-la. Muito bem, amados irmãos, então hoje no segundo domingo do mês de outubro nós trabalharemos o segundo tema, essa expressão tulipe em inglês, né? O primeiro aspecto foi a total depravação. A palavra, esse acróstico com as iniciais da palavra tulipe está em inglês, por isso que dá certo em inglês. No português não dá certo, mas fica bonito, né? Então a gente usa a tulipe. E o segundo aspecto é a respeito da eleição incondicional. Por isso que eu disse, está em inglês, não combina lá, mas você vai saber agora, para que você, então, depois, inclusive, pode estudar, pesquisar a respeito das doutrinas da graça. Hoje o tema desta noite, como eu já disse, a respeito dessa eleição incondicional. O que seria isso? Como isso acontece? Eu quero trabalhar com os irmãos nesta noite a carta de Paulo aos Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do verso 3. Eu convido a igreja a ficar em pé mais uma vez. Vamos ler bem forte, juntos. Se você tem uma versão diferente, você pode acompanhar aqui na projeção, tá bom? Para nós lermos numa só versão e bem alto, em bom tom. Leiamos a palavra do Senhor, do verso 3 ao verso 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar? Vamos voltar. Eu não sei se vocês estão vendo na projeção, mas está fraco demais. Vamos lá, bem forte, irmãos. Faz um na garganta aí e solta a voz, tá bom? É a palavra do Senhor que nós estamos lendo, não é qualquer coisa não. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amém. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos alcançou. Nós desejamos cada dia vivermos para a tua glória e para o teu louvor. Ajude-nos, ó Senhor, a vivermos como discípulos, discípulos conscientes do privilégio que recebemos. Que nesta hora o teu Espírito trabalhe em cada coração, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que saiamos daqui, Senhor, mais comprometidos com o Senhor e com a tua santa palavra. É a nossa oração, em teu nome, Jesus. Amém. Pode se assentar, amado irmão. O tema desta noite, que vai ser o título, é o amor soberano do Pai.
Às vezes, quando falamos a respeito desse termo eleição incondicional, ele pode ser muito mal interpretado. Parece que é incondicional a qualquer coisa, mas não é. Nós estamos tratando a respeito de um Deus que elegeu, que escolheu, que predestinou segundo a sua vontade, mas não de qualquer maneira. Tanto é que ele teve que enviar o seu único filho a morrer, ser moído na cruz do Calvário. E é disso que se trata. Nós estamos dizendo que é incondicional no sentido de não ter o homem méritos, mas sim de uma obra que foi realizada, idealizada lá na eternidade, e Deus executou, de modo que o preço foi Cristo, a pessoa do Filho bendito, ser pendurado no madeiro. Quando falamos a respeito da palavra amor, nós podemos ver claramente um Deus soberano, que é Pai, desejoso em chamar um povo para si. E louvado seja Deus que nos tem alcançado. Amados irmãos, nós temos aqui na carta de Paulo aos Efésios uma manifestação muito clara e profunda dessa ação graciosa do Senhor. Essa eleição incondicional, ela está fundamentada nesse plano redentor, em Deus nos escolher antes da fundação do mundo. É uma relação direta com um projeto que não está ligado ao seu desempenho, já que nós vamos abordar mais sobre isso. Mas note a palavra que aparece no verso 3. Qual é a primeira palavra que está no verso 3? Bendito. Paulo começa a introdução, a sua saudação, e quando ele vai entrar no conteúdo da carta, ele declara, bendito. No original, a palavra é elogetos, bendito. Ele não começa com outra expressão, a não ser exaltando a glória, a majestade de Deus. Ele dá ênfase para essa bondade, para aquele que é santo, aquele que é poderoso. A expressão diz, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai, e essa relação ela é muito importante para nós vamos ver muito sobre isso. Mas também diz, verso 3, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Esse Deus é bendito, e esse Deus é doador, é aquele que oferece, é aquele que é cheio de glória, mas ele derrama da sua graça, ele derrama do seu poder, ele se manifesta cheio de amor, ele é doador. E diferente de alguém que tem posses, e pode ir lá e comprar o melhor desta terra, esse Deus é o único que pode pegar as bênçãos, olha o que diz o texto, bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, só Ele tem acesso, e o que Ele faz? Ele derrama sobre os seus escolhidos. Que dádiva! Um Deus doador. É isso que o texto aqui no verso 3 destaca. Eu quero então nessa noite trabalhar alguns pontos importantes. Um primeiro aspecto, a origem dessa eleição. Como nós já vimos, dessa eterna eleição. O texto diz, antes da fundação do mundo. A eleição não nasceu no tempo Cronos. Esse tempo que você marca no calendário, você tem que ter um relógio aí, né? Um celular. Isso aí foi criação de Deus.
Ele colocou o sol e colocou a lua. A partir dali nós temos a contagem do tempo. Nós temos o Senhor estabelecendo o dia do Senhor e começa um calendário no Cronos. Mas nós fomos eleitos em Cristo, não no Cronos, mas na eternidade. Quando nada ainda do que foi criado existia. Para que você compreenda, para que você perceba que antes do mundo existir, já havia um Deus doador que decidiu amar e salvar um povo. Que lindo isso! Essa relação é direta do seu decreto. Estamos estudando aqui na escola bíblica. Já falamos sobre os decretos de Deus. É aquilo que Deus estabelece que ninguém, nada, pode alterar o decreto do Senhor. Essa ação poderosa, essa ação que revela um Deus forte, poderoso, mas um Deus também que quis alcançar um povo para Ele. Então, amados irmãos, nós temos algumas expressões. John Piper diz assim: não fomos escolhidos porque Deus previu a nossa fé, mas a fé é resultado da escolha de Deus. Foi o que falamos aqui hoje. Um morto pode decidir alguma coisa? Um morto pode se levantar e falar, entendi Deus? Isso seria contra a natureza, afinal de contas ele está morto. E espiritualmente falando, o homem não tem condições, após a queda, de tomar uma decisão de se voltar para Deus. A palavra do Senhor diz que ele está morto. 2 Timóteo 1:9. Abre na sua Bíblia aí rapidamente. 2 Timóteo 1:9. Quando eu pedir na projeção, coloca, tá? Só segura por enquanto, irmãos. Vamos juntos ler aí? Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo. Eu quero que você grave na sua Bíblia, risque, passa o lápis, põe o verdinho do celular, não sei como é que você está usando a Bíblia, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Não é fé que você teve e você descobriu Deus, foi Deus que quis te alcançar, foi Deus que decidiu manifestar sua graça sobre a sua vida, e após esse encontro, após Deus te encontrar, Ele colocou fé no seu coração. Essa relação é direta porque a glória não é do homem. A graça antecede o mérito, a escolha precede a fé. Nós temos uma relação direta em sermos ensinados por Deus a sermos humildes. Como é que chega um entendedor da doutrina da graça? Cheio de soberba? Não. Ele diz, entre tantos miseráveis pecadores, o Senhor mirou em mim, decidiu me amar, mesmo eu produzindo tantas coisas que tantas vezes eu me envergonho, esse Deus decidiu me amar. A humildade é uma marca do servo do Senhor, porque ele sabe que não foi nada em nós, nada em si, que despertou o favor de Deus sobre a vida dessa pessoa, sobre as nossas vidas. Uma outra lição importante dessa doutrina tão linda, nos oferece segurança. Quantos aqui já participaram de locais que a pessoa ouve assim, ó, cuidado, hein? Senão você perde a sua salvação. Olha, a pessoa perde a salvação porque a salvação é dela, não é de quem? De Deus. O homem e a mulher que Deus elege, ele olha para o Senhor com humildade, ele baixa a cabeça, ele curva e ele diz, Senhor, eu sou grato,
Porque o Senhor me deu hoje a segurança que eu estou salvo pelos méritos de Cristo Jesus. E não pelo meu desempenho. Não por aquilo que eu vou fazer para conseguir agradá-lo. Antes de mérito, graça. O mérito, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho a respeito das obras, como vivemos, mas nós somos salvos porque o Senhor decidiu nos amar. O Senhor decidiu na eternidade, e isso traz segurança para o seu coração. Você pode dizer: eu sou de Cristo, eu estou confiado nele, e é por causa dele que eu não vou me perder. Aquele que começou, ele vai fazer o que com a obra? Concluí-la. É isso que se trata, essa ação do Senhor nos alcançar. Estamos confiados na misericórdia, na graça e na fidelidade desse Deus. Romanos capítulo 9. Na sua Bíblia aí, ainda, sem projeção aqui na frente. Romanos 9, 11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o quê? O mal, para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Aquele que chama, de modo que não avalia se vai produzir alguma coisa boa e por isso escolhe. Mas antes diz: eu decido chamá-lo, eu decido escolhê-lo, eu decido que ele será feito por meio de Cristo, meu filho. A expressão em 2 Tessalonicenses 2,13. Também diz, aqui na projeção para que ganhamos tempo: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 13. Amados irmãos, nós temos com isso segurança, nós temos com isso um coração contrito, dizendo: Senhor, como eu sou grato, porque o Senhor estendeu a sua graça, o seu favor sobre minha vida. Ele nos escolheu antes de tudo existir, e nada pode nos tirar de sua mão. Jesus declarou: eu lhes dou a vida eterna. João 10, 28. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará. Onde que você está? Na mão do Senhor. A sua vida, a sua história, aqueles que são do Senhor, estão na mão direita desse que o chamou e vai sustentá-lo. Um segundo aspecto, amado irmão, que eu quero que você observe aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, agora verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. O propósito dessa eleição, o Senhor nos elegeu, nos vocacionou para um propósito definido. Nós fomos chamados por Deus, alcançados por sua graça, com um propósito. Qual é o propósito, pastor? Sermos santos. Essa expressão é separados para Deus. Deus veio, escolheu, chamou pecadores, mas tirou esse pecador para uma nova vida. Uma vida separada. Uma vida agora com os olhos em Cristo. Santos, separados, diz o texto, irrepreensíveis. São qualidades essenciais que Deus deseja sobre aqueles que Ele
chama. Amado, quando você observa isso, você vai entender que nós que somos reformados, não cremos num Deus que elege, é o crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Porque não tem como viver neste mundo de maneira satisfeita. Você vai ficar todos os dias chocado. Foi o assunto do domingo passado. Com a malignidade do seu coração pecaminoso. Você vai ficar assustado, atemorizado com o potencial que você e eu nós temos de desagradar ao Senhor. É por isso que Ele nos chama, não somente para sermos eleitos e separados de maneira a não ir para o inferno. Tem pessoas que pensam isso, né? Não, agora eu estou resolvido, não vou mais para o inferno. Mas quer dizer que Cristo te alcançou, o amor de Deus foi manifestado sobre a sua vida apenas para você não ir para o inferno? Você não entendeu o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus é nos conformar. Abra sua Bíblia, Romanos 8, 29. Como nós estamos fazendo um estudo que tem um contexto mais temático, nós vamos manusear mais textos. Ainda que seja expositivo aqui hoje em Efésios, mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais para ganharmos um conteúdo e enriquecer aqui as afirmações. Romanos 8, 29. Vamos ler juntos? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também para... Dá pausa aí na vírgula. O Senhor nos predestinou, o Senhor nos escolheu entre tantos, para que você tenha o seu coração conformado, a sua vida conformada à pessoa de Jesus Cristo. O salvo não é salvo para viver aqui, já estou salvo, não vou para o inferno. Você vai viver diariamente com o seu coração inclinado agora a fazer aquilo que agrada o Senhor da sua vida. A santificação não é apenas uma moralização. Olha como são famílias de alta moralidade. Olha, aqui você pode assinar um cheque aqui, o cheque nem existe mais, né? Pode assinar um contrato e pode saber, é crente. Uma moral excepcional. Não é somente isso, é para isso também. Mas nós somos chamados a todo instante parecermos com aquele que nos salvou e nós sermos imagens reproduzidas daquele que viveu de modo perfeito sobre a terra. O modelo está diante de nós. O propósito da eleição e da regeneração, o Senhor colocou em você, a partir do momento que você compreendeu o Evangelho, um novo coração. Um coração que responde a Deus. Eu disse hoje pela manhã, quando você peca, você se entristece? Até o descrente. Isso aí não é mérito nenhum. Todo mundo que peca, eles não dão o nome de pecado, eles dizem assim, eu estou numa bad. Faz uma análise, faz uma ressonância. Faz um exame mais detalhado do coração, você vai encontrar lá pecado sendo alimentado e não sendo combatido. O descrente. E o crente? O crente tem a tristeza, mas ele tem o Espírito Santo, trazendo no coração dele discernimento. Você está quebrando essa relação de harmonia, de ouvir a voz de Deus, você está desprezando a obra de Cristo. Aí o crente se entristece, e não simplesmente um remorso vem sobre ele, mas um desejo de voltar a se relacionar com esse Deus de aliança. É um Deus que deseja aliança. Você não foi chamado para ter uma religião.
Nós fomos chamados para nos relacionarmos diariamente com esse Salvador das nossas vidas. Não tem como ficar do mesmo jeito. Essa ação é cada dia o Espírito Santo restaurando a imagem perfeita do segundo Adão nas nossas vidas, porque Deus fez o homem bom, mas ele se meteu em muitas astúcias, e o homem que foi criado por Deus, perdeu de maneira plena a imagem de Deus. E agora, por meio de Cristo, o projeto de Cristo sobre as nossas vidas, é que cada momento nós possamos estar atentos, porque a imagem de Cristo, segundo Adão, está sendo recriada em nossas vidas. É por isso que importa como é que você vive lá fora amanhã. E talvez tenha uma grande distinção. Você conhece teologia reformada, você conhece até as doutrinas da graça da Tulipe de cor, mas você tem um entendimento aqui, e não passa, não desce para o coração e para a vida. Saiba de uma coisa, talvez você só conhece teoricamente as doutrinas da graça, porque a relação direta de alguém que foi regenerado, recebeu um novo coração, entendeu que foi eleito segundo os méritos de Cristo, é viver uma vida agora totalmente consciente e de maneira intencional aparecer com aquele que é o Salvador da sua vida. Aí o negócio que você assina, você diz, não, eu faço isso porque eu acordei e porque a minha palavra é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu fujo das propostas maliciosas deste mundo, porque agora a minha vontade é agradar a Cristo Jesus. Se você não experimenta isso, talvez você ainda não teve um coração convertido ao Senhor. Acontece muito com os nossos filhos. Antes de serem convertidos, o que eles são? Nós cremos, pela palavra do Senhor, que nós temos base bíblica a dizer que os nossos filhos são eleitos do Senhor. Mas tem ainda que manifestar o quê? Conversão. O Senhor tem um plano de alcançá-los, nós cremos. Mas Ele vai ter que tomar uma decisão por si só, de dizer, eu quero viver daqui para frente, para glorificar o nome de Cristo Jesus. Não pense que é por... não, é conviver na igreja, ele já vai na escola dominical, ele já participa dos cultos. Saiba de uma coisa, papai e mamãe, o Senhor Jesus nos chamou de maneira que os nossos filhos aprendam que eles vão ter que tomar uma decisão pessoal, de dizer, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu disse aqui há poucos dias, um adolescente me procurou e falou assim, pastor, jeitinho dele, eu tinha muitas dificuldades. Eu falei, meu irmão, via o que não precisava, pensava o que não precisava, o que não devia. Eu fiquei preso muito tempo nessas coisas. Irmãos, 14, 15 anos. E aí falou assim para mim, mas eu agradeço a Deus que mudou meu coração. Isso é motivo de alegria e de júbilo, porque um cristão verdadeiro que é eleito do Senhor, responde ao chamado de maneira consagrada a Cristo, separada para Ele. O pecado é a maior tragédia, a maior desgraça que acontece na vida de um crente. O pecado traz tristeza, o pecado fica incomodando. Se o pecado não te incomoda durante a sua semana, se ele não é o maior inimigo da sua vida, e sim o seu cartão de crédito, a sua conta no banco, a empresa, o apartamento que você está comprando, a casa que você está comprando, se essas coisas é o que te mais preocupa, saiba de uma coisa, talvez você ainda não experimentou essa graça
de compreender o amor de Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque nós somos chamados para um propósito, vivermos de maneira santa. E os crentes aqui sabem quanto é difícil, todos os dias, tropeçarmos e entristecermos o Espírito de Deus em nossas vidas. Tanto é que nós desejamos chegar logo na glória, onde não teremos mais que lidar com essa miséria da nossa natureza caída, ainda presente em nós. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 15. Verso 49. E assim, como é que nós somos? Trouxemos a imagem do que é terreno. Você precisa, para menino pequeno, ensinar o que é errado? Precisa não. O bichinho pega rápido. A teimosia já vem no DNA. A rebelião já vem dentro dele. E pode falar a verdade, por fora é uma belezinha, não é? Mas como é que pode um bichinho desse, gordinho, bonitinha, ser tão atentada? Aqui a resposta. Porque nós já trouxemos. Quando? Quando nós nascemos. Porque nós nascemos com a condição de pecadores. Em pecado nos concebeu nossa mãe. Nós trazemos a imagem do que é terreno. Mas agora, olha só. 1 Coríntios 15, 49. Devemos agora em Cristo trazer também a imagem do celestial. Quando alguém, não importa a idade, se rende a Cristo, a sua vida agora é revelar que nós pertencemos àquele que nos amou de modo tão especial. Muda, é transformado pela ação de Deus na vida do crente. 1 João 3,2, aqui na projeção você pode acompanhar. Amados, agora somos filhos de Deus. Amém? Você acha, falei de manhã, você acha que você já acordou, já é filho de Deus, sem nada. Foi feita uma obra extraordinária. Humilhou a pessoa bendita do Filho. O Filho de Deus foi humilhado, para que você tivesse hoje a condição de ser chamado por meio da fé, Filho de Deus. Quando aquela confiança que temos em Cristo é real, somos chamados, feitos filhos. Agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, Ele quem? Jesus, a trombeta, ressoar, o grande dia, o último dia, como é que nós seremos? Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Ninguém chega ao céu glorificado sem viver antes na face da terra diariamente rejeitando o pecado. Ninguém chegará diante do Senhor santo sem antes viver aqui chorando por causa da falha daquilo que cometeu e entristeceu o Salvador da sua vida. Mas lá não terá mais lágrimas, pelo contrário, Ele nos chamará de vinde benditos de meu Pai. E nós vamos desfrutar uma vida intensa e plena, sem a presença do pecado. A eleição não é um privilégio para a vaidade, mas um chamado para a santidade. Charles Spurgeon disse assim: a eleição não é uma licença para pecar,
mas um chamado divino à santidade. Fomos escolhidos para sermos diferentes num mundo perdido sem Cristo. Deus nos elegeu não apenas para nos dar um passaporte para o céu, eu repito, mas para sermos transformados diariamente na pessoa bendita de Cristo Jesus. Para terminarmos esse aspecto, esse segundo ponto, 2 Pedro 1:10. Chamados com o propósito definido de sermos santos, irrepreensíveis. A régua é alta, irmãos. A régua é alta. É uma relação direta. Eu sempre tenho dito, nós somos convidados pelo Espírito Santo diariamente a crescermos, desenvolvermos, abandonarmos aquilo que tantas vezes nós já produzimos. Por isso, irmãos, 2 Pedro 1:10, vamos juntos? Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez, tem gente que acha que reformado ainda é acomodado. Então o que eles falam assim, então quer dizer que se Deus elegeu, pronto, está satisfeito, resolvido, não entendeu nada que é eleição, não entendeu nada. A eleição é chamado para viver para a glória de Cristo, e se não vive assim, é porque não foi, o quê? Eleito. A eleição revela aquilo que nós não conseguimos de maneira prática identificar. Não tem como identificar eleição por eleição. Mas eu consigo ver em vocês, não a eleição, a manifestação de uma vida agora totalmente voltada para a santidade. Diz amém, pelo amor de Deus. Eu conheci gente aqui indiferente para Deus, estava nem aí com Deus, e hoje diz assim, como é bom amar a palavra de Deus, né? Que coisa mais linda é sermos transformados pela palavra do Senhor. Procure com empenho cada vez maior confirmar a vocação e o quê? A eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. É seguros que o Senhor já nos elegeu, mas todos os dias dependendo e socorrendo, ou melhor, pedindo socorro, dizendo, Senhor, ai de mim, porque eu não posso ficar entre aqueles que são displicentes, aqueles que não estão nem aí para a tua obra. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude a viver para a tua glória. O coração de um crente, quando é assim, testifica que foi eleito no Senhor. John MacArthur disse assim, a eleição produz santidade, pois o mesmo Deus que escolheu os seus, também os chama a andar em obediência. A santificação é o fruto visível da eleição invisível. Quem foi escolhido pelo Pai manifestará o caráter do Filho. Vamos para o terceiro aspecto. Então, nós temos agora no verso 3, acompanhe comigo, Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Eleição, santificação, só será real se você tiver esse detalhe. Talvez seja o detalhe, segundo alguns estudiosos, mais importante da carta de Paulo. Em Cristo. Você não vai ser santificado simplesmente por vir na igreja, simplesmente por ter uma Bíblia. Eu conheço um monte de ateu e à toa que tem Bíblia, mas a Bíblia é nada para ele. Precisa estar unida
a pessoa de Cristo. Quando nós somos unidos à pessoa de Cristo, a ação é de Cristo em nós, por meio do Espírito, trabalhando em nossas vidas. E nós recebemos todas as bênçãos espirituais que fluem do Pai. Se Cristo é o Filho do amor, porque nós temos um Filho, a pessoa do Filho que é amor, esse Pai só pode também ser amor. Lá em Colossenses diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Quem? Deus. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Deus faz uma ação graciosa por meio de Cristo. Em Cristo nós podemos experimentar quem Deus é. Um Deus que é galardoador, ou seja, doador de bênçãos espirituais, sobretudo a nossa salvação, de modo que nós caminhamos agraciados pelo Senhor. Mas note mais, verso 3. Bendito Deus e Pai. É fácil falar hoje, nosso Senhor. A gente aprende até em reza. Agora tem uma boneca, Jéssica, que a boneca por si só já ora, viu, Machado? Aquela menina não precisa nem ensinar ela, não. A boneca já ora o Pai Nosso. Eu falei, é uma aberração isso aqui. Aí depois eu falei assim, é bonitinha. Mas depois eu pensei, mas que coisa estranha. Eu fiquei indeciso se ela é bonitinha ou se ela é estranha. Eu não estou ainda, convencido. Presta atenção. É fácil falar nosso, né? Você está falando do seu carro? O nosso carro, a nossa igreja, os nossos hinos. Você está falando daquele que viveu eternamente com o Pai, um Deus santo, trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Paulo diz, de maneira enfática, bendito Deus e Pai de nosso Senhor. Ele nos deu aquele que é a primícia, o melhor, a pessoa bendita do Filho. E esse Filho agora, ele pertence à igreja, ele é nosso. Se você não entende o que é ser rico, espiritualmente, é porque você nunca entendeu que privilégio é chamar Cristo de meu Senhor, nosso Salvador. Até a gente vai orar, a gente coloca no plural, né? O nosso, porque não é só meu, é de uma comunidade, de uma igreja. Note que esse o nosso Senhor, de maneira graciosa, em Cristo agora, por meio dessa obra maravilhosa que Cristo desempenhou. Amados irmãos, nós recebemos todas as virtudes por causa da nossa união com Cristo. Por isso que tem gente que vem na igreja, volta do mesmo jeito. Ele é simpatizante ao Evangelho. Ele acha bonito. Ele acha que é bom para a esposa vir para a igreja, faz ela uma mulher melhor. Ele gosta do ambiente, faz amizades. Mas nada acontece na vida dele de bênçãos espirituais. Não tem conversão, não tem santidade. Por quê, pastor? Porque não houve ainda uma união com Cristo Jesus, de maneira a viver agora para exaltar e para dizer como foi maravilhoso experimentar do teu amor, Senhor. Filipenses 1:20, porque eu vivia de qualquer maneira. Eu vivia para mim mesmo. Quantos já viveram para si? Quebrar a cara? Ninguém vem para Cristo sem quebrar a cara, né? A gente vivia para a nossa vida segundo os padrões humanos, Priscila. Até que nós nos frustramos. Você já se frustrou com o mundo? Ou ainda é seduzido por ele? Só quem já foi frustrado com o mundo pode dizer, Senhor, como o teu convite é maravilhoso e doce. E aí diz o texto, porquanto
Para mim, o viver, irmãos, o viver é diário. O viver pensando, refletindo, lamentando e chorando na presença do Senhor por entristecê-lo. O viver é Cristo. E o morrer é seguro, por isso é lucro. Nós somos amados porque Ele nos amou primeiro. Verso 5, Efésios 1, 5. Nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Finalzinho do verso 4. Em amor, nos o quê? Predestinou para Ele. Amados, de vez em quando você pensa assim, né, nos seus botões. Então Deus sentou lá e falou assim, eu quero esse, eu quero aquele. E simplesmente foi um decreto ali, qualquer. Presta bem atenção no que foi a sua eleição. Deus reunido, a Trindade reunida, e declararam, necessitamos salvar aqueles que nós mesmos chamamos, e por causa dessa ação, um de nós terá que assumir a forma humana, terá que ser rompido o relacionamento que a eternidade sempre aconteceu. E por meio dessa encarnação, a pessoa do Filho foi afastado lá na cruz da pessoa do Pai. E de maneira tão amorosa, de maneira a ser uma obra de amor puro, não simplesmente um contrato assinado. O Senhor deixou com sangue aquela cruz manchada, para que você entenda que o decreto de salvar você e sua casa foi uma obra cheia de amor. Nem Shakespeare consegue fazer qualquer coisa como essa. Nada se compara à beleza desse amor, para alcançar gente como eu e você, necessitados de misericórdia, e Ele foi rico em misericórdia para conosco. Ah, meu irmão, se isso não mover o seu coração a viver para Ele, nada fará você assim caminhar com Cristo. Tem pessoas que dizem assim ainda, pastor, não pode falar essas doutrinas da graça, porque se você falar que a pessoa é eleita, ela vai embora da igreja. Ela diz assim, já sou eleito, já posso ir embora para o mundo. Ai, que miséria de pensamento. Dá vontade de pegar um porrete. Calma, pastor, calma. Eu repito, se essa obra de amor não impactar seu coração, quer dizer que você talvez não experimentou o que é ser amado. Quando nós somos amados, esse amor nos constrange. O que nos resta é responder em amor e suplicando, Senhor, me capacite a te agradar, me capacite a honrá-lo, me capacite a viver como servo do Senhor dentro da minha casa, no meu relacionamento familiar, dentro do meu ambiente de trabalho, porque o Senhor deixou esse amor de maneira concreta, manifestada na encarnação, na sua vida inteira, pacienciosa, 33 anos, e de maneira plena na cruz, entregando-se e derramando o seu sangue. Para quê? Em amor, nos adotar, verso 5. E nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Amados irmãos, nós recebemos uma filiação. É essa relação que nós podemos dizer mais uma bênção espiritual. Fomos feitos filhos de Deus. Que privilégio nós temos. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 8, para nós caminharmos para o final, diz assim, 8,
8:29. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o quê? O primogênito entre 144 mil. É isso que está escrito aqui? Não? Vocês deram risada? Para que Ele fosse o primeiro entre muitos. Não tem um número definido, revelado. Só o Deus Pai. Somente a Trindade tem conhecimento de quantos pertence a Ele. E é por isso, amados irmãos, que nós temos o privilégio, que maravilhoso sabermos que fomos amados de tal maneira. Eu já encontrei uma pessoa, ela falou assim para mim, eu não tive referência de pai. Eu fiquei triste com a história dele, já faz muitos anos. E ele me contou assim, o dia que eu fui impactado pelo Evangelho, eu pude perceber em Deus um Pai cheio de amor para comigo. Que lindo! Cristo Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, completa qualquer debilidade de relacionamento em qual ordem for. E o último ponto, o último aspecto, nós somos chamados a viver para glorificar o nome do Senhor. Acompanhe comigo aí, verso 6. 3, 6. 3, 6. 1, 6. Para louvor da glória de sua graça. Responde quem dizer, você agora é reformada, você é presbiteriana? Então você crê que Deus elegeu? Creio. Ah, mas que coisa, e eu vivo para louvor e glória daquele que me alcançou com salvação. Resultado dessa eleição para louvor e glória dessa graça que nos alcançou, a nossa posição no amado. Olha só, o verso 6 destaca, nós acabamos de ver, louvado seja o Senhor Jesus, que nos concedeu gratuitamente tudo que recebemos no amado. Quem era amado era a pessoa de Cristo, o Filho. Você não era amado, você não era o ponto fraco de Deus. Ah, te frustrei. Tem algum discípulo de David Leonardo aqui? Misericórdia, vamos chamar ali para conversar. Mas é bom saber, né? Que por causa do amado que é Cristo, você recebeu o privilégio de ser chamado de filho e viver para glorificar o nome do Senhor eternamente. Se o seu coração responde a isso, é reflexo que o Senhor te alcançou, que você é um eleito do Senhor, e essa última instância é que a eleição é para a glória do nosso Deus. A cada alma escolhida, há um cântico de eterna graça nos pulmões, exaltando o Senhor. Eu quero terminar com a seguinte conclusão. A doutrina da eleição incondicional não é uma pedra de tropeço, mas um alicerce de consolo. Ela não destrói o evangelismo, é fundamento para o evangelismo, pois sabemos que Deus tem um povo e que a pregação é o meio pela qual Ele os chama. A eleição incondicional. A eleição é incondicional porque não há nada em nós que possa condicionar a graça de Deus. O que nos resta é respondermos com amor, respondermos em obediência, respondermos com gratidão. Charles Spurgeon diz assim, se não houvesse eleição, ninguém seria salvo. Mas porque Deus escolheu, podemos pregar com confiança que sua graça não falhará. Eu quero que você saia daqui hoje com o coração assim, quem sabe lá no meu trabalho, na minha escola, tenha outros eleitos assim como eu, e eu vou pregar o evangelho, porque se o Senhor tem um povo, pode ser daqueles que estão perto de mim.
É uma segurança para nós pregarmos. O nosso trabalho no Senhor não é vão. Que lindo! Ele nos escolheu porque nos amou, e nos amou porque decidiu nos amar. Ele nos escolheu em amor. E eu termino, amado irmão, que essa hora você possa se ajoelhar, você no seu coração possa se prostrar diante dessa verdade. Você pode dizer, ou melhor, aquela pergunta: por que não todos? Mas se você entendeu o amor de Deus sobre a sua vida, o quanto você foi enriquecido, o quanto você foi visitado com misericórdia, a sua resposta é: Senhor, por que eu? Essa é a posição do crente, em não questionar, mas sim se curvar e dizer: porque eu, Senhor, eu e minha casa, que o Senhor me capacite a te honrar. Fique em pé, vamos orar ao Senhor.